todos muito bem-vindos ao módulo 5, aula 1, Impactos da Privacidade e Proteção de Dados nos Metaversos, com o professor João Pérez, na sua formação Metaverso Expert. Olá, é muito bom estar aqui de novo com todos vocês e hoje dando continuidade então no nosso curso e falando ainda sobre o elemento-chave do metaverso, os nossos avatares, porque metaverso não existiria sem a nossa presença virtual. Nós vamos dar continuidade falando de um assunto de extrema importância sobre os avatares, o que de fato somos nós, falando da questão da privacidade e proteção de dados, e olhando isto de uma ótica do mundo real para o mundo virtual. Então, neste conteúdo, nós vamos estar disponibilizando para todos, obviamente, esta apresentação, né, o conteúdo do módulo 5, aula 1, uma publicação, porque muitos não chegaram a ter a oportunidade de ver, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, compilada, revisada por escrito, é uma publicação em PDF. Uma outra publicação do Ministério Público falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados versus a Lei de Acesso à Informação, porque aqui no Brasil nós temos a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que é muito importante, que é, veja, o governo federal tem que, e estadual, municipal, tem que dar transparência das informações, só que aí vem a LGPD e diz assim, opa, pera lá, informação pessoal, você vai ter que regular. Então, é muito importante a gente entender essa relação, por isso aqui tem uma publicação. Aí nós temos um artigo de proteção de dados pessoais, em português, interessante ser visto, e depois tem um outro artigo falando da lei europeia, né? Principalmente o impacto da lei europeia, da GDPR, no metaverso, então, que está traduzido para português. Na pós-aula, nós estamos dando um dicionário de termos técnicos, de termos que se aplicam em comunicação de dados, em armazenamento de dados, nesse ambiente todo que nós estamos falando, e também estamos entregando uma publicação, que é a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, em português de Portugal, que está sendo entregue para todos nesta aula. Já que o nosso foco aqui realmente está focado em proteção e privacidade de dados. Então, privacidade e proteção de dados, nós vamos entrar com fundamentos, porque a gente sabe que nosso público é diversificado e, portanto, tem gente que é especializada no assunto e gente que nunca viu, nunca entendeu, nunca se aprofundou no tema. O nosso foco aqui é impacto da privacidade e proteção de dados no metaverso. Não vamos nunca nos esquecer deste objetivo central. Iniciando, e aqui talvez como marco mais significativo para todos nós que somos brasileiros, né, está a questão da Constituição Federal Brasileira, que foi recentemente atualizada pela Emenda Constitucional 115, de 11 de fevereiro deste ano, de 2022, acrescida no inciso 79, artigo 5º da Constituição, de que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Veja, essa mudança constitucional, ela tem uma importância muito grande no Brasil, nas leis, em todas as leis brasileiras, né, principalmente aquelas que vierem a serem promulgadas a partir desta data, a partir de 11 de fevereiro, né, e a toda atualização de lei futura vai ter que entender que a Constituição garante a nós, seres humanos, a nós, cidadãos brasileiros, a nossa proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O que significa que a nossa garantia de dados nos metaversos, ela é, no Brasil, garantida pela Constituição Federal, a lei maior do país. Então, no Brasil, nós temos a Lei 13.709 de 2018, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e que está, neste momento, né, e eu vou explicar depois o porquê, mas ela está, neste momento, alinhada internacionalmente a todos os requisitos, a tudo aquilo que é necessário para dizer que o país tem uma legislação de proteção de dados consistente e
vamos dizer assim, de forma conclusiva para todos os fins em que a lei é exigida hoje no comércio, na relação internacional, em tudo aquilo que é importante. Então, voltando para o nosso tema, privacidade e proteção de dados, vamos lembrar que nós estamos falando do quê? Avatares nos mundos virtuais e metaversais, a proteção de dados que implica em proteger os dados dos avatares, que em última instância somos nós mesmos, né? Então, vamos entender que hoje nós estamos muito preocupados com a proteção e privacidade de dados dos nossos avatares, principalmente por tudo aquilo que nós vimos da questão da invasão de privacidade possível a partir das tecnologias IoT neurais que já falamos sobre elas. Então, hoje, nós temos que entender que os nossos profissionais de privacidade de dados no Brasil, os advogados, especialistas em lei geral de proteção de dados, os DPOs, os encarregados e toda a sociedade que interessa, os empresários e tudo, devem entender o impacto que isso traz para os metaversos. E o metaverso ele está entrando de maneira acelerada em todos os ramos de negócio, em todos os ramos no Brasil, inclusive nesta semana com a participação do presidente, né, Jair Bolsonaro, numa, vamos dizer assim, numa reunião virtual no metaverso, em que, em 5 de agosto de 2022, ele e a comitiva toda participou disso. Então, uma experiência já mostrando a propensão do governo brasileiro, né? Já tínhamos outras referências, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, já montando um laboratório e coisas do gênero. Então, o governo está entrando muito forte nisso. Vamos em frente? Vamos ver, então, o nosso tema. E vamos começar do começo, começar do básico. Eu trago aqui uma visão já bastante consolidada, né? Já uma definição de 1988, na Austrália, que regulou a questão de privacidade de dados pessoais, dizendo assim que a privacidade é um direito humano fundamental e sustenta a liberdade de associação, de pensamento e expressão, bem como a liberdade de discriminação. Olha, só que esta palavra, na tradução, né, do idioma, ela quer dizer, aqui no caso, a faculdade de distinguir, de discernimento, ou seja, nós temos o direito de ter a faculdade de discernimento, de distinguir as coisas, garantida pelas leis nacionais e, de forma geral, pelas leis mundiais. Aqui na Austrália, eles dizem assim, de modo geral, a privacidade inclui o direito pessoal de estar livre de interferências e intrusões, ou seja, os nossos dados, a nossa visão, nosso comportamento não pode sofrer furto, usurpação, não pode ser deturpada, né? A gente tem a capacidade de associar-se livremente com quem nós quisermos. A gente pode controlar e deve poder controlar as informações pessoais e familiares. É um direito nosso, né? E aí, obviamente, que eles identificam que no mundo, dependendo da cultura dos países, etc., existem visões, vamos dizer assim, dos governos e as visões das pessoas, muitas vezes um pouco diferente disso, né? Mas nós temos o direito à privacidade física, por exemplo, o direito de doar órgãos. Eu estou colocando aqui porque no Brasil a gente teve esse aspecto, né? A doação de órgãos era facultativa e de uma maneira em que nós tínhamos esse direito. Hoje não temos mais. Hoje nos foi usurpada, né? Mas a gente ainda tem o direito de falar não quero, não aceito, não quero fazer isso. O direito da vigilância. O problema da vigilância é que a vigilância pode ser feita por governos, por empresas, etc., né? Então, nós temos o direito de controlar a vigilância sobre os nossos dados, isso na visão do governo australiano. A privacidade de informações, a privacidade da proteção dessa. Na verdade, quando se fala em privacidade de informações, o que a gente está dizendo é que deverá haver uma garantia de proteção ou do direito a essa privacidade. Direito de você ter as suas informações sobre o seu controle.
Olhando isto agora, de uma forma mais moderna, né, sobre a visão da PI, né, que a gente chama de Privacy International, que é uma organização sem fins lucrativos e que está aí dando um apoio mundial para as questões de privacidade, ela traz uma definição muito atual, muito importante para que a gente reflita. Ela diz assim: a privacidade é um direito fundamental, essencial à autonomia e à proteção da dignidade humana, servindo de base sobre a qual muitos outros direitos humanos são constituídos. A privacidade nos permite criar barreiras e gerenciar limites para nos proteger da interferência injustificada em nossa vida, o que nos permite negociar quem somos, com quem queremos interagir com o mundo ao nosso redor. A privacidade nos ajuda a estabelecer limites para limitar quem tem acesso aos nossos corpos, lugares e coisas, bem como as nossas comunicações e informações. Ou seja, é mais amplo, colocando isso de uma forma bastante ampla, né, estendendo, e ela diz que as regras hoje impostas pelas leis de privacidade, pelos regulamentos, pelos processos todos, nos dão a possibilidade de que a gente tenha uma garantia mínima sobre a nossa questão de independência dos nossos dados privados. Quando a gente olha isto sobre uma outra ótica, né, nós temos fatos históricos e que, apesar de ser coisas mais antigas, elas remetem a coisas muito atuais. Vamos entender por quê. Em 1982, nós tivemos uma disputa judicial na Alemanha entre o governo alemão e a população que foi julgada, e essa disputa era o seguinte: existia a execução de um censo, assim como o IBGE vai estar fazendo o censo brasileiro agora, né, em 2022, na Alemanha, lá em 1982, houve o recenseador ele queria aplicar uma multa às pessoas que não informassem determinados dados. Isso acabou indo entre uma disputa entre a população e o governo, foi para a justiça, e a justiça acabou dando ganho de causa na seguinte situação: ela considerou válido a realização do censo. No entanto, ela deu o direito que ela chamou de autodeterminação informativa ao povo saber que informação seria e autorizar ou não o uso das suas informações privadas. Isso abriu um precedente legal de jurisprudência, né, que virou internacional e acabou sendo adotada no mundo todo, praticamente por todas as legislações, e onde regula a relação do poder de governo, né, do governo do país, da nação, sobre os dados do cidadão. Isso veio evoluindo com base, inclusive, em tecnologias, onde a gente tem até frameworks bastante avançados hoje, tratando dados pessoais e dando garantia aos donos desses dados, né? Levando a questão do vínculo objetivo, da confiabilidade, da autenticidade, da integridade, da disponibilidade desses dados, da pertinência, da especificidade, do controle, né, da simetria funcional e da não exaustividade. Todo esse conjunto se resume num conceito de autodeterminação informativa. Vamos tentar olhar isto agora de uma forma mais prática e objetiva, hoje na União Europeia, e isto aqui representado, isto que eu estou falando, está representado tanto no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né, no RGPD, ou GDPR em inglês, como está representado na nossa lei brasileira. Então, aqui existe uma das especialistas, né, da INISA, da Agência Europeia de Cibersegurança, a doutora Seda Gurzer. Ela afirma no seu trabalho que esse trabalho se concentra em tecnologias de otimização de proteção e melhoria da privacidade, engenharia de privacidade, bem como questões sobre infraestrutura de software, justiça social, economia política, conforme todas essas áreas se cruzam
com a ciência da computação. Ela é uma especialista e ela nos mostra que, considerando a questão, né, da privacidade de dados e considerando esta questão que a gente acabou de falar, é direito das pessoas, né, de todos nós, pessoas e avatares, possuir controle sobre seus dados, poder adotar práticas que garantam esse controle para que as pessoas tenham o direito de alcançar a confidencialidade dos seus dados. Ela afirma também que a criptografia é um meio técnico de proteger a privacidade. Por que criptografia passa a ser importante dentro do que ela chama dos 3 paradigmas essenciais? Porque a criptografia é um meio de proteger e alguém tem que ter o que a gente chama de chave criptográfica. Quando eu tenho dados pessoais, eu posso proteger os meus dados e garantir que a minha proteção ela tem um certo nível de efetividade à medida em que meus dados estão criptografados e eu sou o único que tenho a chave daquela criptografia. Aí eu garanto, de certa maneira, um certo nível de confiança avançada. E ele, nesses 3 paradigmas, ali, o primeiro paradigma é o controle. A privacidade é garantida pela capacidade de controlar o que acontece com os dados pessoais e o direito à autodeterminação informativa. O segundo paradigma são as práticas que nós, pessoas, nós, avatares, temos de garantir a transparência, né? Como nós protegemos usando aqui criptografia forte. Ela cita o exemplo de AES-256 como uma das práticas para a gente, e isto nos dá o terceiro paradigma, que é a confidencialidade, é a privacidade garantida, e dados, não só confidencialidade, mas integridade desses dados. Então, vamos entender aqui uma pequena diferença que existe e que muita gente faz confusão entre a questão de privacidade e proteção de dados. E é interessante a gente levar isto para um fato técnico e, ao mesmo tempo, histórico, né? Porque quando a gente começa a olhar para o mundo da proteção de dados, olhar pelas normas internacionais de proteção de dados, a nossa grande preocupação com proteção de dados na internet, com a nossa vazamento de dados, N vazamentos de dados pessoais que a mídia tem divulgado tanto, tem mostrado, a gente muitas vezes não se dá conta do quão importante isso é e como é que isto tudo que nós estamos falando se relaciona, né? Os governos estão criando leis nacionais e que dão base para que o país possa se tornar um país competitivo, para que nós, pessoas, possamos utilizar sistemas de e-commerce, por exemplo, internacional, para que a gente possa ter a garantia mínima da nossa privacidade, da nossa segurança financeira, dos nossos propósitos. Então, veja, quando a gente olha sobre o que é proteção de dados, na verdade, a gente pode dizer assim que proteção de dados é um processo para proteger dados importantes contra a corrupção desses dados, a adulteração desses dados, o comprometimento ou a perda de dados, e também ela serve para proteger, para fornecer a capacidade de restaurar dados a um estado funcional caso aconteça alguma questão de deixar esses dados inacessíveis ou inutilizáveis. Então, garantir a disponibilidade desses dados é uma das características da proteção de dados. E vamos entender o seguinte, olha, eu queria trazer para este bloco aqui embaixo, que está em destaque, proteção de dados, o atributo CID, que é o atributo da... Sobre os dados, eu tenho a confidencialidade, ou seja, os dados podem estar confidenciais, ela devem ser acessados apenas por quem tem direito de acesso. A integridade, ou seja, não adianta eu ter dados confidenciais se eles não forem íntegros, não forem verdadeiros. E o terceiro atributo, a disponibilidade desses dados. Ou seja, a CID, que está prevista na norma internacional ISO/IEC 27002, né, que veio antes da 27001, que é o framework que regula e que estabelece a implementação das práticas da 27002. Então, veja, a gente tem a 27701, que é outra norma, que trouxe
um atributo novo para o CID. Ele trouxe o atributo P de privacidade, porque privacidade passou a ser um atributo da proteção de dados. Então, eu posso ter dados protegidos sem privacidade, assim como eu posso ter dados protegidos com privacidade. O que significa isso, de traduzir de uma maneira simples? Eu posso proteger dados e, à medida em que eles estão criptografados, alguém abrir a criptografia, se eles não estiverem com atributo de privacidade, eles estão abertos para todo mundo. Por quê? Porque os dados contidos nessa base de dados pessoal, ela pode ter dados biométricos, dados sensíveis, dados que a gente não quer que sejam divulgados. Por outro lado, ela pode estar garantido a CID, mas não está garantido a privacidade. Garantir a privacidade significa anonimizar determinadas informações, deixar, elas estão acessíveis. Olha, o João tem informações biométricas, está aqui, mas essas informações estão garantidas pela confidencialidade, pela integridade e pela disponibilidade, mas o parâmetro P de privacidade diz assim, que quando essas informações forem abertas, essas informações privativas estão lá, mas não estarão disponíveis, estarão anonimizadas, ou seja, elas não estarão abertas para que quem tenha a chave do processo de proteção enxergue os dados que são privados, né, que são privativos ou que estão com atributo de privacidade. Então, olhando esse gráfico aqui de proteção de dados, a gente tem o que a gente chama de data protection tradicional, ou seja, a proteção de dados tradicional, que a gente olha, o backup de dados para que eu não perca, etc., né? Nós temos o sistema de replicação, esse sistema de RAID, né? Ou seja, estruturas para fazer backup de dados com garantia, a proteção física de infraestrutura, a retenção de dados, toda a proteção que a gente pode entender na utilização e na manipulação de dados. Mas quando eu penso em segurança de dados, em data security, eu estou falando em criptação de dados, ou seja, criptografia, processos de proteção, monitoração de incidentes, processo de autorização, de controle de acesso, questão de restaurar backups, conseguir fazer o recover, questão de prevenção de vazamento de dados. Então, eu tenho uma série de atributos aqui, e tudo isto aqui, nesses dois blocos, eu estou falando de proteção de dados. Mas, modernamente, é incluso neste esquema de proteção de dados o data privacy, ou seja, a privacidade de dados, onde eu tenho que ter a influência das legislações, a validação de terceira parte, as políticas, a governança de dados e a governança da privacidade, as melhores práticas, avaliações globais sobre tudo isso. Então, este conjunto todo está muito ligado a tudo aquilo que nós estamos falando de privacidade de dados. Minha amiga Thelma, até aqui está compreendido? Qual é a tua visão sobre isso? Você sabe que isso aqui é alguma coisa muito importante, então eu gostaria da sua visão. Não, maravilha, você está trazendo essas informações de uma forma leve, né? Muita gente acha que legislação é algo pesado, super entendido. A gente que já discute até mesmo antes da LGPD virar uma realidade aqui no Brasil, mas eu quero deixar os nossos alunos informados. João Pérez trabalha com isso desde o início da carreira dele, a questão de cibersegurança e, consequentemente, ligado isso à lei. E hoje, então, ele é um dos experts aí renomado, participando e implantando, acompanhando em grandes companhias. Então, se tem dúvidas, deixa aí nos comentários que, esse nosso professor sempre nos surpreende. Obrigado, Thelma. Vamos com calma aí. Não existe ninguém que saiba tudo, não. Muito pelo contrário. Mas, olha, eu vou em frente aqui, Thelma, porque temos muita coisa. Tá? Apesar Posso fazer uma pergunta? À vontade. Eu acho que é algo para trazer mais clareza nessas discussões, né?
Você comentou sobre os dados anonimizados. Citando aquele seu exemplo, né? Eu tenho o João Pérez e a biometria dele. E eu armazenei esses dados. Só que eu quero que esses dados tenham confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade. Aí você comentou que se alguém receber esses dados e eu posso usar esses dados de forma anonimizadas, o que verdadeiramente acontece? Eu mando a informação só da biometria sem associar que você é o João. Não, não seria isso, Thelma. Eu digo assim, eu tenho a biometria do João, mas eu não entrego, eu não mostro a biometria, não mostro o conjunto de string biométrico que se refere à biometria do João. Então, eu digo assim, ó, João Pérez tem biometria. Eu tenho a biometria dele aqui no meu sistema. Tá aqui, quando alguém abrir um registro sobre a pessoa, né, vamos dizer assim, nome, RG, CPF, identificação, dados que são públicos, né? Você que é detentora de um dado, vamos dizer assim, sensível. Então, o dado sensível diz, no seu sistema vai dizer, eu tenho a biometria do João e a biometria dele é a número 10.792.497. Você não vai dar os parâmetros biométricos, você diz, no meu sistema, o número da biometria dele, correspondente a esse registro, ao dar só o número de indexação e não fornecer a tabela que vai dar as características biométricas, você está produzindo uma anonimização do dado da tabela biométrica. Você entrega a informação que o João Pérez tem dados biométricos no seu sistema, sem entregar a tabela biométrica. Entendeu? Não sei se ficou claro. Sim, 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 entendi. E super curiosa para ver como é que vai ser essa proteção necessária para os nossos avatares, para a gente na realidade dos meios digitais. Bora! Veja, isso vai acontecer só na próxima aula. Mas vamos em frente, vamos entender primeiro todo o problema, a complexidade de regulação, né, das leis, para a gente poder, então, entender isto. Olha que interessante aqui, nós temos leis e regulamentos de privacidade no mundo todo, né? Nós já vimos que 80% dos países do mundo civilizado já possuem regulação. Aqui é uma visão um pouco diferente, olhando a questão das regulações do ponto de vista contemporâneo, ou seja, uma fotografia realista do mundo hoje, sobre a questão das regulações. E aqui tem um aspecto muito importante para a gente entender. Por exemplo, nós estamos falando aqui, olhando esse mapa mundi, né? Aqui, olha, Argentina e Chile. Vou dar dois exemplos aqui da América Latina para ficar claro. E o Brasil, né? Então, olhando, por exemplo, esses três, veja que o Brasil está em azul. E o azul aqui é uma regulação plena, uma regulação que está ativa, que tem força. Quando eu olho a Argentina, ela diz assim que a Argentina está em discussão a sua regulação. Quando eu olho o Chile, ele diz assim que a regulação está em discussão. Então, vamos entender. A Argentina e Chile, elas possuem leis de privacidade de dados desde o ano 2000. No ano 2000, Argentina e Chile já publicaram a sua lei de proteção de dados pessoais. O Brasil só foi fazer isto em 2018. Né? Então, nós estávamos 18 anos atrasados, o que nos deu a oportunidade, de certa forma, de criar a nossa lei, um alinhamento internacional baseada na lei europeia, na GDPR, e a partir daí a nossa lei, apesar de ser mais sintética que a lei europeia, né, ela é inspirada nessa lei, ela é mais atualizada. O que aconteceu, tanto na Argentina quanto no Chile, que aqui, do ponto de vista de comércio internacional, né,
essas leis estão sendo revistas, estão sendo atualizadas. Até bem pouco tempo, a lei da Argentina era considerada melhor que a lei brasileira, mas existia um problema, que era a questão das penalidades. Qualquer um podia fazer qualquer coisa, podia romper, né, não cumprir a lei, porque as multas, as penalidades eram muito baixas. Isso, então, entrou num processo legislativo, de discussão e etc. Por isso que aqui a gente vai encontrar, né, duas situações. Esta situação que eu falo aqui, que acontece aqui na América Latina, e uma situação diferente na América do Norte. Por quê? No caso dos Estados Unidos, vocês podem ver que o próprio país, praticamente inteiro, está também discutindo a regulação, enquanto a Califórnia é um estado norte-americano e que possui uma regulação de privacidade de dados alinhada à regulação europeia, toda, inclusive alinhada à regulação brasileira. É interessante ver isso aqui sobre a ótica do comércio internacional, porque os Estados Unidos está em plena discussão agora de criar uma lei federal, uma lei que cobra o país todo para regular tudo isso. E, obviamente, que vai ser uma lei mais moderna, onde ela vai ter foco, inclusive, nas novas tecnologias, na internet, no metaverso, a proteção de dados. É um assunto muito, muito discutido hoje na pauta de governos que estão atualizando suas legislações, ou, no caso dos Estados Unidos, está criando uma legislação nova sobre isso. Então, isso aqui, ela traz um impacto, né? Quando a gente olha nas leis de privacidade, ela não é só uma questão de proteção de dados pessoais, ela traz aqui uma questão de ética global, de respeito à privacidade dos consumidores, né, em todos os aspectos comerciais, e que nós, avatares, ao pensarmos no mundo globalizado de metaversos, temos que pensar que a nossa privacidade será respeitada nesses mundos digitais na internet. Então, isto aqui caminha, né, para uma evolução,